dia feliz, dia de paz, felicidade te desejo num abraço, Jesus ressuscitou. Alegre, irmão, teu coração espalhe a paz, ressurreição. Tens nova vida, tens nova missão, Jesus ressuscitou. Aleluia, 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 aleluia. Nós temos vida nova no amor. Aleluia, 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 aleluia. Nós temos vida nova no amor. Queridos amigos, sejam bem-vindos para a nossa preparação dominical através do exercício da Lectio Divina. Queremos nos preparar para a liturgia do próximo dia 23 de abril, terceiro domingo da Páscoa. Passemos juntos ao primeiro passo desse exercício, a leitura. Leitura dos Atos dos Apóstolos. No dia de Pentecostes, Pedro, de pé, junto com os 11 apóstolos, levantou a voz e falou à multidão: Homens de Israel, escutai estas palavras. Jesus de Nazaré foi um homem aprovado por Deus, junto de vós, pelos milagres, prodígios e sinais que Deus realizou por meio dele entre vós. Tudo isto vós bem o sabeis. Deus, em seu desígnio e previsão, determinou que Jesus fosse entregue pelas mãos dos ímpios e vós o matastes, pregando-o numa cruz. Mas Deus ressuscitou a Jesus, libertando-o das angústias da morte, porque não era possível que ela o dominasse. Pois Davi dele diz: Eu via sempre o Senhor diante de mim, pois está à minha direita para eu não vacilar. Alegrou-se por isso meu coração, e exultou minha língua, e até minha carne repousará na esperança. Porque não deixarás minha alma na região dos mortos, nem permitirás que teu santo experimente corrupção. Deste-me a conhecer os caminhos da vida, e a tua presença me encherá de alegria. Irmãos, seja-me permitido dizer com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e seu sepulcro está entre nós até hoje. Mas, sendo profeta, sabia que Deus lhe jurara solenemente que um de seus descendentes ocuparia o trono. É, portanto, a ressurreição de Cristo, que previu e anunciou com as palavras: Ele não foi abandonado na região dos mortos, e sua carne não conheceu a corrupção. Com efeito, Deus ressuscitou este mesmo Jesus, e disto todos nós somos testemunhas. E agora, exaltado pela direita de Deus, Jesus recebe o Espírito Santo, que fora prometido pelo Pai, e o derramou, como estáis vendo e ouvindo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Bonita esta primeira leitura, São Pedro falando no dia de Pentecostes, anunciando a ressurreição de Cristo como o grande sinal da presença de Deus e da salvação entre nós. Cuidemos com algumas expressões. Durante essa leitura, algumas recorrências do A com crase. Então, lembremos que a gente pronuncia duas vezes esse A quando ele tem aquele acento ao contrário, a crase. Por exemplo, e falou à multidão. E assim outras recorrências também. Cuidemos ainda com outras expressões nessa leitura: prodígios, vós bem o sabeis, desígnio, matastes. Então aqui sempre quando tem o S no final nós pronunciamos bem, e às vezes quando não tem o S a gente cuida para não falar o S. Dominasse, repousará, aqui falando de futuro, e assim com outras expressões também que fala de futuro. Permitirás, então aqui salienta bem o final da leitura. Ocuparia, fora prometido, previu e anunciou, corrupção, exaltado, franqueza, jurara solenemente.
o salmo deste terceiro domingo da Páscoa, Salmo número 15. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limites. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limites. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Digo ao Senhor, somente vós sois meu Senhor. Nenhum bem eu posso achar fora de vós. Ó Senhor, sois minha herança e minha taça. Meu destino está seguro em vossas mãos. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limite. Eu bendigo o Senhor que me aconselha, e até de noite me adverte o coração. Tenho sempre o Senhor ante meus olhos, pois se o tenho a meu lado, não vacilo. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limite. Eis porque meu coração está em festa, minha alma rejubila de alegria, e até meu corpo no repouso está tranquilo, pois não haveis de me deixar entregue à morte, nem vosso amigo conhecer a corrupção. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limite. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto a vós felicidade sem limites, delícia eterna e alegria ao vosso lado. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limite. Cuidemos com este salmo, a primeira, a terceira e a quarta estrofe regulares, com 5 ou 3 versos. Então cuidemos na leitura, a proclamação correta, desse salmo, como se fosse um canto, se você for proclamá-lo, ou de fato no ritmo quando você cantar este salmo. Algumas expressões: guardai-me, refugio, aqui não tem acento no, não é refúgio. Então refugio, aqui falando dessa palavra como um verbo, como uma ação. Bendigo, aconselha, adverte. Então cuidemos bem com essas expressões. Leitura da primeira carta de São Pedro. Caríssimos, se invocais como Pai aquele que sem discriminação julga a cada um de acordo com as suas obras, vivei então respeitando a Deus durante o tempo de vossa migração neste mundo. Sabeis que fostes resgatados da vida fútil, herdada de vossos pais, não por meio de coisas perecíveis, como a prata ou o ouro, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha nem defeito. Antes da criação do mundo ele foi destinado para isso, e neste final dos tempos ele apareceu por amor de vós. Por ele é que alcançastes a fé em Deus. Deus o ressuscitou dos mortos e lhe deu a glória, e assim a vossa fé e esperança estão em Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Esta leitura, São Pedro falando na sua primeira carta da esperança da salvação que estão nos desígnios do Senhor. Cuidemos aqui com algumas expressões: invocais, discriminação, migração, ou seja, o nosso caminhar neste mundo, nessa terra, perecíveis, ou seja, que acabam, que terminam um dia, cordeiro sem mancha nem defeito, destinado, alcançastes, ressuscitou. Então cuidemos aí para a gente fazer uma boa proclamação dessa leitura, observando sempre pontuação, ponto, vírgula e assim por diante. O evangelho deste domingo, da Páscoa terceiro, retirado do evangelista São Lucas, o trecho dos discípulos de Emaús. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles.
Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: O que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias? Ele perguntou: O que foi? Os discípulos responderam: O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhe disse: Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E, começando por Moisés, passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu na frente deles. Então um disse ao outro: Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: Realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que beleza encontrarmos Jesus através desse exercício da Lexio Divina. Aos discípulos de Emaús, Jesus se revelou ao explicar as Escrituras e ao partir o pão. Que nós também possamos sentir o nosso coração ardendo toda vez que a gente se reúne para ouvir a palavra, seja na igreja, nas casas, nos encontros, seja aqui virtualmente, que a gente possa sentir o nosso coração arder, sobretudo, sentir o nosso coração se abrasar de amor, fé e esperança quando partimos o pão, quando celebramos a Eucaristia. Que nós possamos meditar todas essas mensagens da liturgia deste 3º domingo da Páscoa. Na primeira leitura, Pedro fala cheio do Espírito Santo anunciando Jesus. Na segunda leitura, ainda São Pedro também fala da salvação que chegou a nós através de Jesus. No Evangelho, o próprio Jesus fala com os 2 discípulos de Emaús. Um era Cleofas, o outro é nós, somos cada um de nós. Que nós possamos a cada encontro com Jesus sentir o nosso coração arder. Às vezes nossa fé vacila, às vezes nossa esperança parece que vai terminando, mas que nós possamos pedir a Jesus esta graça de, ainda que numa chama muito pequenininha no nosso coração da fé, mas que o nosso coração arda de amor por Jesus. Durante esta semana, que nós possamos tomar de novo o texto do Evangelho e meditar sobre o coração dos discípulos. Perceber como é que aos poucos Jesus foi se revelando aos 2.
e também perceber que em nossa vida Jesus sempre está conosco, mas a gente é lento para perceber a presença de Deus, e que nós possamos sentir nesta semana ainda mais o nosso coração arder, porque Jesus ressuscitado nos visita constantemente, se revela para nós e quer que nós sejamos fiéis discípulos missionários da sua palavra. Que juntos nós possamos rezar com as preces da comunidade, respondendo depois de cada oração: Senhor Deus de misericórdia, salvai-nos. Senhor Deus de misericórdia, salvai-nos. Dai-nos a graça de viver e corresponder em cada dia com vossa bondade e caminhar na certeza da vida que nos vem de vós. Rezemos. Senhor Deus de misericórdia, salvai-nos. Ajudai e iluminai vossa Igreja no caminho de Cristo, no anúncio da verdade do Evangelho que transforma e traz a salvação. Rezemos. Senhor Deus de misericórdia, salvai-nos. Educai-nos na vivência dos valores do Evangelho e na busca do que nos é o mais essencial em nossa vida. Rezemos. Senhor Deus de misericórdia, salvai-nos. Fazei-nos compreender intensamente vossa palavra e reconhecer a presença de vosso Filho Jesus em cada Eucaristia. Rezemos. Senhor Deus de misericórdia, salvai-nos. Dai-nos um coração humilde e sempre pronto para escutar e corresponder com a fé que proclamamos em vossa Igreja. E caminhemos juntos na comunidade. Rezemos. Senhor Deus de misericórdia, salvai-nos. Que possamos contemplar, olhar o mundo com os olhos de Deus, olhar a nossa vida com os olhos desses discípulos que aos poucos reconheceram Jesus na partilha da palavra e na fração do pão. E que nós possamos fazer um gesto concreto, que durante essa semana possamos tomar um texto bíblico que nós gostamos, lê-lo de novo e sentir como o nosso coração se alegra ao ter contato com a palavra. E que também possamos talvez assumir um gesto concreto de visitar alguém que está desanimado na vida, na nossa família, alguém que nós conhecemos, e que nós possamos ajudar estas pessoas a reencontrar o sentido, a alegria para a vida e fazer com que também o coração dos desanimados arda de amor e de fé por Deus, por Jesus e pela beleza que tem a nossa Igreja. Que juntos nós possamos iluminar o mundo com a luz do Cristo ressuscitado e celebrar este terceiro domingo da Páscoa.